Te liga nas últimas informações do mercado da bola do Inter. 5 jogadores livres que o Inter pode contratar. Tem zagueiro oferecido, tem proposta pelo Wesley, novidade sobre o Gustavo Prado e um atacante que pode ser alvo do Inter no mercado da bola. Espera a vinheta e vem comigo. Meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Primeiro de tudo, te pedindo desculpa pela minha voz. Sabe como é que é essa mudança climática? Às vezes está frio, às vezes está calor e a minha voz está indo embora. Me deixa o teu like, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Tem muita informação nesse vídeo, eu fiz até uma colinha, porque afinal eu vou falar de muitos jogadores. Olha só. 5 caras que estão livres no mercado que o Inter pode contratar. E eu fiz um filtro, tá? Só coloquei jogadores que são possíveis e jogadores de posições que o Inter pode vir a se interessar. Um zagueiro novo que é oferecido ao Internacional, um centroavante que pode ser alvo do Inter, um jogador que foi alvo do Inter e que fechou com outro time, e tem ainda proposta pelo Wesley e novidades sobre o Gustavo Prado. É muita coisa, né? Então vale o teu like, vale que você fique até o fim desse vídeo. Tá na descrição desse conteúdo o link da Amazon.com para você comprar o que quiser também e ganhar frete grátis. E primeiro de tudo, deixa eu te dizer o seguinte. Nesse sábado vai rolar um baita show no estádio Beira-Rio. Jorge Mateus, 20 anos. Eu vou estar lá, se você me encontrar, me dê aquele abraço cordial, aceito bebidas alcoólicas grátis. Então vamos lá, vamos junto. Te liga nas redes sociais do Beira-Rio para comprar o teu ingresso. Tem ingresso à venda. O pessoal colocou um novo lote de ingressos há poucos dias, então te mobiliza. A bilheteria do Coração do Gigante tem ficado aberta também, tem muita coisa legal para você acompanhar esse baita show. Jorge Mateus no Beira-Rio no sábado, vem comigo e bora curtir esse baita show. Bora para as informações do Colorado então, começando, cara, é tanta coisa que eu nem sei por onde vou começar. Vou começar pela notícia ruim, tá? Por quem não vem. O nome dele é Joaquim Correa, lembra dele? Falamos várias vezes de Joaquim Correa no Internacional. A imprensa argentina dava que ele estava avançando, o Inter dizia que não. Enfim, a realidade é que Joaquim Correa está fechando com o Botafogo. Ele saiu da Inter de Milão, acabou o contrato por lá, é atacante e está fechando com o Botafogo. Vai ser a nova casa desse jogador, não vem para o Colorado, foi alvo do Inter, que não tá vindo. Riscamos a notícia número 1. Vamos falar da novidade envolvendo Gustavo Prado, para ser bem rápido, para não perder muito tempo, não ficar enrolando. Gustavo Prado está na mira de vários clubes da Europa e deu um passo importante para ser realmente negociado. Ele assinou com o principal empresário que cuida da carreira de estrelas de jogadores e que tem um trâmite absurdo no Inter. Toda negociação a cada janela, uma no mínimo, é feita por André Curi. E ele é o novo empresário de Gustavo Prado. A gente sabe que o Porto de Portugal acompanha esse jogador muito de perto. Recentemente eu te informei aqui que o Benfica também buscou informações sobre ele. O Curi foi responsável por levar o Yuri Alberto para o Zenit, fazendo a maior transferência da história do Internacional. Já trouxe 1 milhão de jogadores para o Inter. Tem muitos caras que são dele, que estão no Internacional, e negociou tantos outros, recentemente o Rômulo, que foi para o futebol mexicano. Então, é um empresário com um trânsito gigantesco no futebol mundial e que assina com o Gustavo Prado é um passo importante para ele ser de fato negociado. O Inter espera receber entre 8 a 10 milhões de euros quando for negociar o Gustavo Prado. Ainda não vai acontecer agora, afinal não tem proposta oficial. O que se espera é que na janela depois do Mundial de Clubes possa acontecer uma proposta oficial. Por enquanto são só sondagens sobre o Gustavo Prado. Deixa eu te contar sobre atacante, tá? Porque um jogador pode vir a ser alvo do Inter no mercado da bola, ele está se liberando do Santos e vai entrar na justiça contra o Santos. É um jogador sobre o qual eu já ouvi muitos elogios nos bastidores do Inter, então por isso que eu estou dizendo que ele pode vir a ser alvo. Hoje ele não é, mas como eu converso com muita gente que transita nos bastidores do Colorado e já ouvi muitos elogios a esse jogador. Eu tô falando de Júlio Furt,
centroavante de 35 anos, que teve um destaque absurdo no futebol mexicano. Ele era visto até como, de alguma forma, semelhante ao Herman Cano, sabe? Mas no Brasil acabou não dando tão certo assim. No Santos ele fez só 9 gols entre 2 temporadas, 2023 e 2024. O salário dele era muito alto por lá, quase R$ 1 milhão por mês. O Furt foi afastado do grupo esse ano, não foi utilizado esse ano, já pediu a rescisão de contrato com o Santos agora, inclusive promete colocar o Santos na justiça por falta de pagamentos. É um centroavante de posicionamento, não é um cara de muita imposição física, mas como é muito elogiado nos bastidores, pode vir a ser alvo do Inter no futuro. Quem sabe pode rolar negócio envolvendo o Júlio Furt, que vai ficar livre no mercado porque o Santos vai dar essa rescisão de contrato para ele. Vamos ficar de olho. Por falar em negociação que pode acontecer, todo mundo sabe que o Inter está buscando zagueiro, né? E foi oferecido por quem? Quem é que cuida da carreira dele? André Curi. É um empresário que tem um trâmite muito bom no Inter, como eu acabei de falar, e foi oferecido mais uma vez ao Colorado o Igor Rabelo, jogador que está no Atlético Mineiro. Rabelo está com 30 anos e tem realmente uma trajetória muito interessante pelo Galo, 200 jogos, mas não está sendo utilizado agora. É um zagueiro que já foi alvo do Inter em outras oportunidades, mas nesse momento, como ele tem contrato só até o fim do ano e não está jogando no Atlético Mineiro, com o Inter em busca de zagueiros, pode ser uma opção bastante viável, uma possibilidade que venha a acontecer nesse mercado da bola. Vai depender do Inter querer avançar nessa contratação. Como ele está sem espaço, uma saída do Galo por empréstimo pode até ser uma possibilidade realmente interessante. O Inter vai buscar zagueiros nessa janela, a prioridade passou a ser volante a partir do que aconteceu com o Fernando, mas os zagueiros também estão na mira, também estão em pauta. E o Igor Rabelo, como já esteve sondado em outros momentos e agora foi oferecido, pode ser uma possibilidade daqui para frente no Internacional. Daqui a pouquinho eu vou te contar 5 jogadores que estão sem contrato e para contratar é muito fácil. Para você me dizer se pode ou não pode reforçar o Inter. Fica por aí. Antes disso, eu quero te contar sobre o Wesley. O Wesley está para receber uma proposta oficial do América do México. Segundo a imprensa mexicana, o jornal Record, o América está pronto para firmar uma oferta ao Inter entre 9 e 10 milhões de dólares pelo atacante Wesley. Daí, mais ou menos 50 milhões de reais. O Inter não tem a totalidade dos direitos desse jogador, mas de qualquer forma receberia aí o quê? 25 milhões? Já tá mais que bom, enche barriga. Vale lembrar que o Inter, em outro momento, aceitou uma oferta do Krasnodar da Rússia pelo Wesley. Ele só não foi porque não quis. Então agora a situação muda e o Wesley pode ser negociado com o América do México. Depende de quais fatores a saída do Wesley. Primeiro, a formalização da proposta, que até esse momento não aconteceu. Segundo, o Wesley aceitar ir para o futebol mexicano. A outra vez ele não quis ir para o futebol russo. E também o Inter se acertar em relação a percentuais, valores e pagamentos em relação a esse jogador. Mas o América do México está de olho no Wesley e está prontinho para fazer essa proposta, segundo a imprensa mexicana. Deixa eu ver se eu venci todo mundo. Beleza, agora vamos aos 5 jogadores que estão livres no mercado e que podem vir a ser alvos do Inter numa negociação bastante fácil de se concluir. Me coloca nos comentários, não esquece se você toparia a investida em alguns deles ou não. Quem é que você gostaria? Quais deles? Quantos deles? Te prepara. Vamos começar pela defesa. Tá ficando sem contrato agora, no fim desse mês. Já se despediu da Atalanta da Itália o zagueiro Rafael Toloi. O Toloi tá com 34 anos e fez mais de 300 jogos pela equipe da Atalanta. Ele é brasileiro, evidentemente, mas naturalizado italiano, fez carreira no futebol italiano, jogou até pela seleção da Itália, conquistou a Eurocopa na seleção italiana. O Inter está precisando de zagueiro. Ele é um cara muito experiente, joga nas duas funções da zaga, tem um jogo aéreo muito interessante, e essa é uma das deficiências do setor defensivo do Inter, né? A questão de bola alta. O Toloi é um cara com bastante imposição física, não é tão técnico, mas ele tem muita imposição física e se adaptaria rapidamente ao futebol brasileiro por ser um cara bastante experiente. Para negociar com o Toloi,
Não precisa conversar com clube nenhum, é só ir lá e falar direto com ele, falar direto com o staff dele para tentar trazer ele de volta ao Brasil. Não tá lembrado do Tolói? Aqui no Brasil, o clube que ele mais jogou foi o São Paulo. Ele fez uma trajetória bem interessante na equipe do São Paulo, um zagueiro que se destacou desde bem jovem, tinha condições de seleção brasileira, mas acabou optando por jogar na Itália, onde ele fez carreira em diversos clubes por lá. Outro jogador que fica sem contrato agora e que já esteve sondado pelo Inter em outro momento é o meia Rafinha Alcântara. O Rafinha, irmão do Thiago, filhos do Mazinho, tetracampeão com a seleção brasileira em 1994, ele tem passagens em clubes gigantes do futebol mundial. PSG, Barcelona, sei lá, esteve em diversos clubes realmente muito interessantes. Teve no Celta de Vigo, agora ele estava no Al Arabi do Catar. Acabou o contrato dele por lá. Ele tá com 32 anos. Já tá numa vibe meio fim de carreira, mas é um meio-campista de muita qualidade. A pergunta que eu faço pensando no Rafinha é: caberia no mesmo time Rafinha e Alan Patrick? Não sei. Me coloca nos comentários se você acha que caberia sim ou não. O Rafinha tem qualidade, tem bola no corpo. Não sei se tem intensidade para aguentar a rotina de jogos do futebol brasileiro hoje, mas já foi um baita jogador. Você que me diz, gostaria do Rafinha? Tá livre no mercado como todos esses que eu tô te falando. Um cara que já me foi sugerido por vários colorados no Instagram, até me siga lá e fale comigo, @marinho.saldanha, e que é um cara que também está livre no mercado, que vai ser de uma posição que o Inter trata como prioridade, é o Fernandinho. O Fernandinho, aquele que encerrou carreira, ou quase encerrou carreira, tá por encerrar carreira, no Atlético Paranaense. Ele não encerrou oficialmente, né? Ele não tá aposentado, mas ele tá livre, tá sem contrato desde o ano passado, quando acabou o vínculo dele com o Furacão. O Fernandinho tá com 40 anos. O Fernandinho foi colega do Fernando no Manchester City. Jogaram juntos por lá. É um cara que dispensa comentários. Seleção brasileira, Copa do Mundo. Já teve muita qualidade. E na reta final ali pelo Atlético Paranaense também estava jogando muito bem. Jogou muito bem no Atlético Paranaense. É um cara que tem uma capacidade física muito interessante. Resta saber a condição clínica dele, né? Lesões, período de inatividade, 40 anos. É uma questão a ser estudada, né? O jogador tá livre, ele tá sem contrato desde que acabou o vínculo com o Atlético Paranaense. 2 laterais esquerdos para fechar essa nossa lista de 5. O primeiro deles já foi alvo do Inter diversas vezes, mas nunca veio. O Jorge, aquele que passou pelo Palmeiras e pelo Santos. A carreira desse rapaz deu uma queda violenta. Ele tá só com 29 anos, até me surpreendi quando eu vi a idade do Jorge, parecia que tinha 35 já. 29, tá? Ficou sem contrato depois que acabou o vínculo com o CRB. E tá livre. Então, pode assinar com o Inter ou com qualquer clube, é só querer. Esse jogador já foi especulado no Inter no momento bom da carreira dele. Em dado momento, ele era considerado um lateral esquerdo com grande capacidade. Mas houve uma queda violenta por aí. Outro que está sem contrato desde o ano passado é o Dodô, lateral que esteve no Santos, foi o último clube dele. O Dodô é um cara que também no início da trajetória foi tratado como uma baita promessa, era um jogador que despertava interesse de grandes clubes, esteve na Europa, é um jogador que realmente era considerado muito importante no futebol nacional e até internacional, mas não conseguiu explodir, não conseguiu estourar. Tá sem clube o Dodô tá com 33 anos, a última passagem dele foi pelo Santos, onde atuou algumas vezes, não atuou outras, foi rebaixado para a Série B, acabou não renovando o contrato. Não atua desde novembro do ano passado. Valeria a pena recuperar esse jogador? Eu falo aqui de laterais esquerdos, porque o Bernabé está lesionado, só volta em julho, e o Ramon até agora não conseguiu mostrar um futebol aceitável, né? Então é acreditar que o Ramon vai melhorar muito ou daqui a pouco apostar num lateral esquerdo livre. Opções tem. Então deixa eu fazer esse resuminho para ti para encerrar esse vídeo. Te contei da proposta de 50 milhões pelo Wesley, te falei que o Joaquim Correa vai pro Botafogo, o novo empresário do Gustavo Prado, o Júlio Furt, que pode ser alvo do Inter porque é muito elogiado, te falei do Igor Rabelo oferecido e te apresentei 5 jogadores livres no mercado da bola. Cara, é muita informação para quem tá ficando sem voz, né? Eu mereço o teu like. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações que daqui a pouco eu tô de volta. Tchau.